Lori, quer contar a história do seu mandala? Mostro ele de novo ou não precisa? Mostra, mostra, é bom, é bom. Tá. O título é Origem, Ancestralidade. Ok. Ah, eu sou fruto do relacionamento do Lázaro com a Benedita, que são filhos do Francisco com a Emília e do Francisco com a Lourdes. Dois Franciscos. Eu não conheci o Francisco com a Emília, eu conheci a Emília, não o Francisco. O Francisco com a Lourdes teve. Agora eu também não lembro dele, qual era o nome. Né? Eu conheci o pai da minha avó, não conheci a mãe, só tenho foto dos dois. E do lado do meu pai, não conheci. O que eu sei é que a minha avó foi fruto de uma relação. Na época ainda existia um pouco essa coisa da escravidão, então a mãe da minha avó né, deitou com o dono da fazenda, um português, aí minha avó nasceu. Então, dos filhos, né, dos irmãos da minha avó, ela era mais clarinha. Ela tinha um irmão muito escurinho, que era quase azul. Tinha o tio Kim, todo mundo chamava ele de tio Kim. E esses personagens com que eu tive contato me inspiraram a escolher essas cores, e essas cores têm movimento de onda. Entendo que esses seres, esses parentes, né, longínquos ou próximos, eles trazem, né, uma energia, uma característica própria e que, de certa forma, compartilharam comigo. E aí, esse é o resultado do, de toda essa galera aí, nessa árvore. Como você se sente perante a sua história nesse momento, representada com esse símbolo que é a construção desse mandala agora? Ah, é emocionante. Uhum, uhum, É um misto, assim, a alegria, uma coisa meio esfuziante, porque dá sentido para a vida, né? tá. Uhum, Esses uhum, dias eu estava pensando, nossa, meu pai e minha mãe não estão mais aqui, eu estou sozinha. Mas eu não estou, eu estou com todos eles. uhum, uhum, tá. Você tem um pouco de cada um deles? Tenho, Tá. E você consegue perceber e reconhecer isso? sim, Tá, na sua atuação, no seu jeito de ser, não só fisicamente falando, mas personalidade, no que você faz no dia a dia, inclusive profissionalmente. no que eu acredito, sim, Tá, tá, é o conjunto de todos. tá. Obrigado pela partilha, tá, Lori? Tá. Quer falar mais alguma coisa? Não, não, Tá, tá bom. Obrigado, Lori. obrigada. Masako, você é a próxima. Que horror. Hum, Peraí, vou mostrar. por favor. Mais para sua esquerda, mais para sua esquerda. Um pouquinho mais para a esquerda. Tá, agora sim. Perfeito, ótimo, legal. Uhum, tá. A minha história é assim. Sou a semente da fecundação dos meus pais, que é a semente dos meus avós, que é a semente dos meus bisavós, que é a semente dos meus filhos-avós, que é a semente dos meus tetravós. Há uma conexão onde há maior conflito e predominância de poder. É, é isso. Porque assim, eu sinto que na parte de baixo, quando eu fiz, ficou uma coisa muito mais assimétrica na hora que eu tracei os pauzinhos lá, né? Então, assim, uns estão muito curtinhos, outros estão maiores. Isso é muito da cultura japonesa, né? Onde os homens têm
maior poder sobre as mulheres. Mas isso aí veio assim. E, e nessa parte de baixo também, eu achei que tinha uma coisa mais caótica, sabe? Uma coisa não muito, sem muita disciplina, mas também eu acho que é por conta da predominância de poder, onde as mulheres eram extremamente submissas e elas eram obedientes aos homens, né? Então, eu acho que é isso. É quando você consegue representar através desse mandala essa questão da origem, da ancestralidade, isso faz sentido para você nesse momento? Faz, Tá, claro que faz. tá. Você reconhece padrões dos pais, dos avós, bisavós, trisavós, tetravós aí em você hoje? Eu acho que existe sim, mas é de uma maneira muito inconsciente, porque conscientemente eu luto contra isso, Tá. né? Essa coisa de ter que obedecer, detesto obedecer, eu adoro mandar, né? Então, eu me vejo muito contra tudo isso, entendeu? Tá. Uhum, Até uhum, pela minha própria história de vida, tudo. Então, assim, eu tive que tomar muitas atitudes, eu tive que tomar muitas frentes, né? E se eu ficasse presa na minha ancestralidade, eu estaria danada, entendeu? tá. Se eu ficasse dependendo de alguém o tempo todo, né? Então, assim, eu tive que romper muitas barreiras. E, e eu me sinto muito bem rompendo todas essas barreiras, sabe? Eu me sinto muito mais forte, muito mais realizada do que ficar dependendo de alguém me dizer se eu posso ou não fazer, Uhum, né? Eu posso até quebrar a cara, mas pelo menos eu fiz, entendeu? tá. Eu acho que é isso. Como você se sente agora, nesse momento, com esse mandala e a sua história? Ah, eu achei que ele ficou tão bonitinho, tão diferente do que eu já fiz, sabe? Assim, criou muitas ramificações assim, eu sou muito grata a tudo que eu já recebi, sabe? A toda essa energia, mesmo que caótica, essa coisa de poder ter o discernimento do que é bom, do que não é, sabe? Ter essa clareza mental. Não 100%, lógico, né? Mas assim, sabe? Poder ter essa coisa, essa visão de ter uma visão mais sistêmica do processo, e não aquela visão linear, sabe? De que é assim porque é assim. Não, não é. Às vezes não é assim porque é assim porque teve alguma outra coisa que trouxe para isso, né? Então eu acho que é isso. Tá. Ai, Lore, e meu redondinho ficou redondinho, tá? Ai, Massaco. Respira, vai dar tudo certo. Eu queria só que você mostrasse de novo, eu não vi ele direitinho. Por favor. Ah, agora eu tô vendo. Ah, é, seu círculo ficou bem círculo mesmo. Lindo, obrigada. Tá bom, então. É isso. Obrigada. Obrigado pela partilha, Masako. Dolores, você é a próxima. Bom, acho que bem no comecinho, quando você falou que era para fazer, acho que eu não peguei, mas depois acho que é isso, tá? Então, eu não escrevi nenhuma história. Você vai contar ela agora. Vou contar agora. Deixa eu ver, põe ela aí na tela. Tá, obrigado. Aham, tá. Coraçãozinho de papai e de mamãe, Hum, Hortêncio e Albertina. Nós somos em 7 irmãos e eu sou a quinta. Eles eram pais muito bravos, mas até chegar a minha vez, eles já estavam mais mansinhos, sabe? Já eram mais dóceis. Sim, papai muito, muito feliz, ele gostava de dançar, de fazer bagunça, e tal.
Agora, minha mãe já era assim, aquela mulher mais séria. Mas assim, olha, conta um segredo para ela, isso eu tenho com ela também, que ninguém mais vai saber, tá? Era uma pessoa assim de super confiança. Agora, o pai do meu pai, a mãe do meu pai, era uma avó super doce. Ela assim ficava muito com a gente, porque os filhos já estavam, os netos já estavam grandes. O que que a gente fazia? Fumava escondido com a avó. Eu gostava que ela ficava em casa, que a gente podia ficar assistindo filme até tarde, porque senão minha mãe desligava antes, né, quando ela não estava. Então foi super, uma coisa assim, uma relação bem gostosa. Agora, o seu Marcílio, que é meu avô, é uma história muito complicada, porque ele era delegado de polícia de Mato Grosso, há uns cento e poucos anos atrás, a terra sem lei. Imagina o que esse cara aprontou na vida. E eu acho que a família leva isso até hoje, sabe? Porque os homens, olha, é muito difícil algum bem-sucedido. Eu até já vi isso na constelação, mas acabou assim, acabou em nada, mas, né? Então eu não o conheci. Tá? Agora, o pai da minha mãe eu conheci, eles moravam numa fazenda e ele não gostava de gato. A história que se conta é que ele matava os gatos. É boa, você pode falar essa historinha? Pode? E é que eu lembrei dos quatro, né? Agora, a minha avó, a mãe da minha mãe, na época que ela morreu, uns 50 e poucos anos atrás, tinha extrema-unção. Então, a pessoa que estava passando mal chamava o padre, né, para dar a última. E a hora que eu cheguei em casa, a porta estava aberta e o padre estava com a vela na mão dela. Eu me esqueci tudo o que ela foi para a gente, acredita? Eu só lembro que ela gostava de fazer vassouras de, de folhas, né? E varrer o quintal. Varrer o quintal e plantar temperos também, né? Sim, mas a minha família é uma família muito grande, sabe? Muito querida, e algumas coisas assim eu levo deles. Agora pergunte. Contei minhas histórias. Como é que você se sente quando você representa a sua história na construção desse mandala? Ah, é uma nostalgia, assim. Tô tocada. Tá? A sua história, quando você revisita através desse exercício do mandala, faz sentido para você? Faz. Tá, tá. Você carrega na sua atuação no dia a dia, no seu jeito de ser, elementos dos seus pais, dos seus avós, bisavós, etc. Dos meus pais, eu não lembro, assim, dos outros, né? Tá, Mas essa coisa, assim, de confiança, coisa de ser alegre, tá, de gostar de contar histórias. tá, Isso, tá, meu pai, ele era muito ativo nessas partes, assim. Muito tá, feliz, né? Essa parte eu gosto também. tá. A minha mãe gostava de umas piadas, assim, coisa, coisa mal feita, sabe? Eu também gosto. Hum, hum. Ah, acho que é isso. Eu pensava que a mãe do meu pai fosse alemã e eu descobri que ela era argentina. Olha só. As duas avós são argentinas. Quando eu descobri, mas eu fiquei tão chateada, Venderam porque, gato por lebre. é, Tá. porque era Hartmann, Hartmann. sobrenome Ah, da minha avó. sim, Hartmann, então, tá. Aí eu fui descobrir que tudo argentina, tá. tudo doméstico, que ganha da gente. Tudo bem, tá. Tudo isso para você deixa você como nesse momento? Como é que você está se sentindo aqui Agora eu agora? fiquei mais alegre, assim, de falar agora, nesse momento. Tá, tá.
Quer comentar mais alguma coisa? Não, é isso mesmo. Obrigada. Tá, obrigado você pela partilha, Dolores. Van, você é a próxima. Até fugir. Deixa eu ver seu mandala de novo. Legal, legal. Aham. Então, assim, é, eu, eu sou filha do Oswaldo e da Madalena. Aham. Ah, conheci meus avós, minhas avós, é, conheci, conheci as duas, não, conheci só a mãe da minha mãe. A mãe do meu pai, ela faleceu muito antes de eu nascer. E eu não sei a origem dos meus avós. Eu sei só que a parte do meu pai vem de origem italiana e a parte da minha mãe vem de origem portuguesa. Mas quem foram os nomes e tudo mais, eu não tenho conhecimento. Então, os meus pais, eles têm uma origem muito de roça, como eles falam. Trabalhavam na plantação de café. E depois de adultos, né, eles vieram para São Paulo, onde a minha mãe deixou a família dela e veio para cá com a família do meu pai. É, Então, assim, o meu mandala, na verdade, ele representa muito mais assim a minha família pai e mãe, minha família origem. Porque apesar de eu ter crescido junto com a família do meu pai, né, em questões de Natal, Ano Novo, tá sempre ali com tios, na casa do meu avô e tudo mais, para mim ainda reduz muito ao meu pai, minha mãe e minhas irmãs, né? Ah, e o que eu vejo também é seguir um caminho próprio, né? Tendo base do meu pai e da minha mãe, até coloquei aqui uma casa cheia de base, muitas rachaduras também, tem muita rachadura. E talvez até essas rachaduras me deixaram voar e dar um caminho meu, mas sem perder esse aconchego de pai e mãe. Acho que é isso. Quando você representa, simbolicamente falando, no mandala, através de um mandala, essa história, como é que você se sente nesse momento em relação a isso? A princípio, eu me senti muito angustiada. Eu não sabia como colocar, eu não sabia o que trazer, né? A primeira coisa que eu quis fazer foi esse chão bem firme, esse chão de terra, que é como se estivesse realmente dando essa base. Depois eu fiquei meio perdida, não sabia como fazer. Mas ao mesmo tempo eu sinto um orgulho enorme da minha mãe e do meu pai, né? Porque eles trazem muita dificuldade, trazem muita. Eu não sei se a palavra é sofrimento, mas muita dificuldade para poder chegar onde eles chegaram, para poder dar essa base para mim e para minhas irmãs. Né? Minha mãe ficava em casa cuidando de 3 filhas, enquanto meu pai ia marretar na feira para poder trazer alimento para casa. Né? Então, hoje, quando eu olho, eu e minhas irmãs graduadas, com pós-graduação, né? Cada uma na sua casa, mesmo com suas dificuldades e tudo mais, me traz muito orgulho desse pai e dessa mãe. Você se reconhece nessa história e através desse mandala? Sim, principalmente nessa questão de buscar o meu caminho. Né? Talvez eles buscaram o caminho deles de uma forma forçada, assim como os meus bisavós tiveram que sair da terra natal deles e vir para o Brasil, meus pais tiveram que sair da cidade deles e ir para São Paulo. Eu tive que sair de São Paulo, vir para Itu, né? Então, nesse sentido, bastante. Tá. Como você se sente agora, nesse momento, fazendo todas essas reflexões, que você trouxe por conta da sua história e a representação desse mandala? Mexida, acho que essa é a palavra. Não consigo, é mexida. Tá. Você quer, precisa ou necessita mais alguma coisa a respeito disso agora?
Não. Tá. Obrigado pela partilha, Van. Kelly, você é a próxima. Oi, gente. Oi. Meu mandala é esse aqui. Peraí. Ah, legal. Legal. Eu tinha feito numa posição e aí na hora de olhar para ele eu mudei. Tá. O nome que eu dei foi Caminhando no Tempo e no Espaço, porque eu quis representar alguma coisa assim, como cada um de nós da família, enquanto um grupo familiar, mas também enquanto os aprendizados e caminhadas individuais, né? Então, de ver assim os meus pais, né, de reconhecer e valorizar a caminhada deles, né? Aquilo que eu acho que são habilidades, né, que cada um desenvolveu, né? As dificuldades, né, vieram também de famílias, né, através dos meus avós, dos meus bisavós, né? Os meus bisavós são italianos, né? Do lado do meu pai como do lado da minha mãe. A minha, os meus avós, né? Eu conheci só o avô por parte de pai e a avó por parte de mãe. A minha avó, por parte de pai, faleceu. Eu era muito pequenininha. Ela foi uma mulher bastante doente, né? E eu tinha acho que meses quando ela morreu. E o pai da minha mãe, ela morreu ainda. Minha mãe era novinha, acho que ela tinha 16 anos, né? Mas assim, das histórias, né, o que eu vejo de cada um ali foi muita coragem, muita superação, né? Pessoas que batalharam bastante, né? Até para chegar hoje, né, nessa geração, né, que sou eu e o meu irmão, eu acho que a gente tem ali muitos exemplos, né? Dessa coragem e da perseverança, né? Eu tenho lembranças do meu pai, porque assim, a gente morava numa outra região de São Paulo, que era mais ali para a Zona Leste, né? Só que aí o meu pai, depois ele foi mudando de trabalhos, e aí ele veio trabalhar aqui na Raposo Tavares. Só que eu tinha mais ou menos, acho que uns 5, 6 anos, porque eu me lembro que a gente ainda morava numa outra casa antes dessa daqui, e o meu pai começou a fazer faculdade de Direito em São Bernardo do Campo. Então, a gente morava na Zona Leste, ele vinha trabalhar na Zona Oeste e depois ia estudar à noite em São Bernardo do Campo, né? Bom, hoje acho que seria impossível, né? Porque do jeito que é o trânsito hoje, acho que hoje não daria, né? Mas naquela época já era muito puxado para ele. E então foi aí que nós mudamos para cá, que fica pertinho, né? Era muito perto do trabalho, e ele transferiu a faculdade de Direito para Osasco, que também aqui é pertinho, né? Então, assim, foi uma pessoa que cresceu muito ali, assim, né? A família também veio ali com base assim. Meu avô trabalhava na roça, trabalhou como pedreiro, né? E então fica assim a base ali de construção, né? Por isso que eu coloquei isso, né? No caminhando no tempo e no espaço, no aprendizado, né? Depois me veio essa palavra, o aprendizado de cada um, né? A coragem e a superação de cada um. Então, eu me identifico com isso também, né? Com busca de crescimento, a busca dessa coragem, né? Para seguir,
enfim, para seguir adiante naquilo que a vida ofereça ali para gente lidar, né? E da parte da minha avó, a minha avó materna, eu era muito apegada a ela, né? Ela morreu assim, eu já tinha meus filhos, então ela teve uma convivência grande também com eles, né? Eram crianças ainda, mas ela teve essa convivência. Eu tenho lembranças assim muito carinhosas, né? Porque ela era muito legal, ela era divertida, ela era muito carinhosa, né? E é uma coisa boa assim. E o meu avô, por mais que eu não tenha conhecido, né? Eu acho que ele também tinha uma coisa alegre, generosa, né? Acho que uma pessoa, eu sei que meu avô, esse meu avô gostava muito de carnaval, né? Tem fotos dele naquilo, era cordão, né? Que na época falava, acho que era tipo bloco, né? Mas chamava de cordão. E das histórias assim é de que, né, ele gostava muito, né? Carnaval. Isso já eu não me identifico assim de falar assim, ah, eu também gosto de carnaval. Não, eu gosto de carnaval pelo descanso, pelo feriado, né? Mas então é isso. Como você se sente revisitando a história e principalmente podendo representar isso através de um mandala? Me sinto bem, assim, poder olhar mesmo para essa caminhada, né? Assim, aquilo dos valores, né? Como se fosse um terreno, né? Um terreno onde, né? As sementes caem, elas florescem e depois essas sementes, né? Elas também se transformam em árvores e elas também dão frutos. Então, acho que essa constância, né, e de que cada um deu a sua parcela e dá a sua parcela, como se fosse um ecossistema, né, para a manutenção e para o equilíbrio desse ecossistema, cada um fazendo a sua parte. Tá. Alguma outra coisa que você queira acrescentar a respeito dessa reflexão, desse revisitar a história? Tudo bem. Tá. Obrigado pela partilha, tá? Agora eu quero que vocês peguem o mandala de vocês na mão, naquela distância de um braço que a gente costuma fazer. E o que que você vai fazer? Você vai prestar atenção no que é que você sente nesse momento quando você olha para esse mandala, porque você fez conexão com a sua origem, com a sua ancestralidade, pôde trazer na reflexão dos estados de self, de consciência, com o conjunto do ego, aquilo que você enxerga a respeito da sua história nesse momento, mas também você ouviu a partilha de cada um dos colegas nesse momento falar a respeito das histórias pessoais de vida deles. O que que isso traz e representa para você agora? E, com base nisso, inclusive, qual é o elemento que, por exemplo, existe no meu mandala Eu, Kelly, que é da Masako, que é da Vanessa, que é da Dolores, que é da Lore, que é do Vitor? Qual é o elemento que na minha mandala Eu, Lore, por exemplo, que existe que é do Vitor, que é da Masako, que é da Vanessa, que é da Kelly, que é da Dolores? E assim sucessivamente falando. Porque, de algum jeito, nós também somos uma família, nós aqui no nosso grupo, né? De algum jeito, isso é uma verdade. Nós nos encontramos com um propósito, cada um tem uma história de vida, cada um traz uma experiência, um arcabouço grande, com um monte de recursos e de desafios, e na troca, nesse convívio, a gente vai tendo a chance de poder se contribuir, ajudar um com o outro, na relação interpsíquica, se nós pensarmos assim.
E claro que é natural, ninguém tem que se sentir ofendido e nem prestigiado com isso, mas assim, há para certos elementos mais empatias com uns e menos empatias com outros, e com outros elementos mais empatias com outros e menos empatias com uns. E tá tudo certo. Então, se eu observo essa teia que está nessa representação desse mandala, que foi escolhido para ser o background no dia de hoje, aqui na figura fundo, aqui para a sala onde eu estou, aqui nesse momento, de uma certa forma também pode representar isso. Alguns elementos que a gente vai trazendo do passado em relação ao nosso eixo, ao nosso centro, e que a gente vai projetando também nas questões que estão no futuro. Porque caminhando em termos de consciência, eu também abro oportunidade para que as próximas gerações, né, se cada um de vocês pensarem nos seus filhos, nos seus netos, nos bisnetos, nos trisnetos, nos tetranetos, etc e tal, veja que assim é uma chance de poder deixar um legado, seja ele X qualquer que seja, e que não precisa ser obrigatoriamente só a respeito de um aspecto, mas todo o conjunto da sua existência participa disso, para que as próximas gerações, de alguma forma, se constelem da forma como é possível ser. No estado de consciência e na camada de mais comum que aquelas gerações são capazes de poder transitar. Quanto mais próximo da nossa geração, então eu e os meus filhos, talvez eu perceba menos modificações, né? Talvez eu perceba menos características mais concretas, visíveis, de grandes modificações. Quanto mais distante as gerações, ao mesmo tempo que eu posso trazer traços, olhando para o meu passado, de onde eu vim, a minha origem, pode perceber que tem coisas que já estão modificadas. Talvez, é assim, o meu bisavô, hipoteticamente falando, ele fez a travessia do oceano, tá? Mas é assim, já foi grande. Só que eu consigo fazer uma travessia hoje interna, em mim mesmo, né? Superando obstáculos e desafios que talvez ali, naquele momento, só fosse capaz de ser realizada através dessa travessia concreta e objetiva lá do oceano. E a gente não sabe, no bom sentido da palavra, onde os nossos bisnetos e trisnetos vão chegar nessa possibilidade dessa travessia e que outro sentido simbólico isso possa ter para o processo de evolução consciencial deles. Todo mandala traz a causa e a consequência já embutido nele. O problema, o desafio a ser trabalhado e a própria solução. Se eu olhar para o centro do meu desenho neste momento, eu consigo encontrar a causa e a consequência do meu mandala aí. Olha para o centro do seu desenho. Os elementos que estão nas periferias do passado ou do futuro, ou do supra-supraconsciente ou do inconsciente, eles ajudam, eles adornam, vamos dizer assim, essa possibilidade do problema que está aí já no foco do seu desenho, bem no centro, junto com a solução. Quando o desenho traz estruturas concretas, uma casa, uma árvore, uma pessoa, é assim, ele está falando muito, carinhosamente falando, de um elemento psicodinâmico e existencial, do aqui e agora. Quando o mandala são traços, riscos, simbólicos, manchas, ele pode estar falando de ordem perinatal e de ordem transpessoal. Não que um ou outro não tenha todos esses elementos. Aquele que desenhou os elementos concretos não tenha uma situação perinatal e transpessoal. Não é isso. Mas na figura primeira que se apresenta, figura e fundo, Gestalt, tudo bem? A primeira figura que se apresenta, quando elas são desenhos concretos, uma casinha, uma árvore, uma pessoa, significa que eu preciso olhar, carinhosamente falando, para o meu psicodinâmico, para o existencial, para o aqui e agora.
Que muito da solução do meu problema eu vou encontrar aqui nos dias de hoje. Quando são manchas, elas talvez, se eu olhar, lembra, pegar um mandala, colocar ele contra a luz, ao contrário, você vira o mandala ao contrário no sentido como se você fosse vê-lo pelo avesso, tá? Na posição que ele tem que ser lido, e coloca ele contra uma luz bem intensa. Quando aparecem as manchas, monstrinhos, né, energia volitiva negativa, ele está falando de uma ordem perinatal ou transpessoal. São coisas diferentes, tá? O transpessoal abarca, acolhe todos os outros níveis. Acolhe o nível perinatal, acolhe o nível psicodinâmico, até chegar no transpessoal. O primeiro, em ordem de escala evolutiva, é o perinatal, pensando que a gente está fazendo uma análise da vida só dessa presente existência. Então, o perinatal está falando da hora da fecundação até o momento do meu nascimento, eu feto. A partir do momento que eu nasço, eu dou o primeiro suspiro, até a hora do meu desencarne, eu estou falando do nível psicodinâmico. E o tempo inteiro, na hora da fecundação lá do espermatozoide mais o óvulo, até a hora do meu desencarne, inclusive antes da hora da fecundação e depois da hora do meu desencarne, tem o nível transpessoal. O tempo inteiro. Então, quando eu disse, olha, o seu mandala é concreto e objetivo, não significa que ele não tenha a ordem perinatal e a ordem transpessoal, tá? Muito pelo contrário, eles estão aí. É que figura e fundo, sabe? Aquele exemplo, o que está lá no fundo e o que está aqui na figura, a figura inicial está dizendo, olha para a imagem concreta e objetiva, porque aqui está a causa e a consequência daquilo que eu preciso resolver no meu dia. E quando é fala já, quando é mais manchas, mais traços, tá na difusão, não, tá difuso isso, tá na difusão da ordem transpessoal. Fala, Lore. Flor de lótus, qual é o simbolismo? Se a gente pensar na flor de lótus que ela nasce num pântano, num terreno pantanoso, então bem num grosso modo de análise, tá? Bem geralzão, eu posso pensar que eu venho desde a lama do lodo, das questões inconscientes envoltas de estruturas egóicas, inclusive bem egóicas, para uma superação, saída dos processos de inconsciente, para que a flor seja capaz de poder se apresentar na superfície da água. Porque a flor ela tá emergente, ela aparece, ela não fica mergulhada. O que está submerso é todo o caule e as raízes da flor de lótus. E que geralmente é bem profunda, tá? É grande. Porque as zonas lodais, vamos dizer assim, dos lodos, muitas vezes são bem profundos. Se a gente for fazer uma analogia de transcendência, carinhosamente falando, a flor de lótus é o elemento mais simbólico que a gente tem para poder traduzir isso. Por quê? Porque os meus pés, ao mesmo tempo, estão em contato com a terra, né, com aquilo que eu piso, com a parte material, concreta, objetiva, e a flor está colocada lá na supraconsciência. Se a gente for pensar em termos dos centros de força, na verdade a flor de lótus ela está alguns centímetros acima, né, do nosso corpo físico e ela é colocada aqui no coronário, tá? A flor de 1000 pétalas, né, como é acostumada, é conhecida, por exemplo, dentro do hinduísmo, dos yogis, etc e tal. Então dá para fazer uma analogia com o que eu fiz de conto da minha história, né? Trata-avós, bisavós, lá, pessoas que eu não conheci, mas que eu sinto uma energia no momento que eu expresso o meu mandala. Então vem da coisa mais, né, densa, uma consciência mais concreta para quem eu sou hoje nessa condição de estudante, né, de curiosa, para poder ampliar essa consciência. Sim, sim. Porque você falou que no centro do mandala está a causa e a consequência. E é o que eu acabei de ver. Então, você vê, você vê.
E simbólico, porque eu vou fazer uma analogia, tá? O legal é porque, assim, bom, na nossa existência a gente tem que pensar até aqui, tudo bem? Né? Porque, assim, pensando em mim como centro, como laboratório de pesquisa de mim mesmo, nesse sentido, tá? Não que eu não possa olhar isso para os meus filhos, para os meus netos e etc e tal. Mas é assim, é só os meus filhos e os meus netos é que vão poder responder carinhosamente falando onde eles se encontram nesse processo. E aí, fazendo analogia, a gente está na quarta força de psicologia, a psicologia transpessoal. Já falamos da sétima. A sétima, de uma certa forma, abarca e acolhe todas as outras forças anteriores. E só eles são capazes de poder saber como é que eles utilizam os elementos, inclusive, que para nós é o ponto máximo, é o cumo máximo, que a gente chama aí da transpessoalidade, vamos dizer, para eles já estão olhando e falando, ah, tá, aham, mas peraí, ó, depois ouvi isso, 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 e chegamos até aqui. Não que a gente não possa se tornar um terapeuta da sétima ou da oitava força, tá? Não é isso que eu estou falando. Mas dentro da vertente transpessoal é assim que eu consigo enxergar. Então, em analogia, quando eu olho para o meu processo evolutivo de origem até onde eu sou capaz de ir, eu tenho que lembrar que assim, tá? Daqui para frente, do que vai vir depois, é projeção. Se eu olho, porque eu tenho filhos e eu tenho netos, então eu vou olhar a repercussão disso nessa estrutura desses meus descendentes, tá bom? Só que só eles é que são capazes de poder dizer o que de verdade isso trouxe de significado. O meu avô não era capaz de poder, ele podia prever, mas ele não era capaz de poder sentir o que eu estou sentindo aqui agora. Nesse nível de consciência que a gente se encontra, tá, gente? Bom, tudo bem até aqui? Nunca. Quer falar mais alguma coisa? Quer? Fala, fala, Lori. Hoje, mais cedo, a gente estava falando da ayahuasca. Uns meses atrás, eu vi um vídeo de uma moça que fez, né, participou do ritual, fez a consagração. E ela dizia assim, que a experiência dela foi de sentir que tinham muitas pessoas atrás dela e que ela tinha necessidade de reverenciar. Então, só para falar sobre o mandala, a música que você colocou, todo o processo hoje do nosso encontro, eu não precisei nem tomar ayahuasca, já fui, Bom, já sentindo e já tentando concretizar isso também. claro. É uma coisa que eu sempre brinco, e até com vocês mesmo, e isso contando aqui nos bastidores, embora esteja gravando, para vocês saberem, tá? É para trabalhar o meu ego, tá, gente? O ego persona, personalista, egoísta, egóico, tá? Que eu sempre brinco com uma coisa que é uma verdade, tá? É uma verdade. Mas eu sempre faço questão de dizer isso para me trabalhar egoicamente falando. O mandala é só uma ferramenta. Ele não é a melhor e nem a mais poderosa. Outros vão precisar do trabalho com os sonhos. A Sara, a nossa Sara, a Sara Lopes, que fez parte do nosso grupo um tempão, ela ela babava e era especialista nisso, na questão dos sonhos. E é uma ferramenta muito poderosa que ajuda no processo de religar e conexão com outros estados de consciência. A Rosana Alves, que foi minha aluna e que está lá em Sorocaba, né, como mestre do ayahuasca, ela utiliza essa ferramenta para poder fazer a expansão da consciência. O outro, carinhosamente falando, vai utilizar lá do yoga, de posições específicas, de Hatha Yoga, por exemplo, para poder conseguir fazer o trabalho do religar e expansão de consciência. Então, que veículo, que caminho, que condição, é assim, aquele com a qual eu me afinizo, porque eu vou bem nessa energia. Tudo bem? Isso não está inviabilizando e muito menos bloqueando as outras. Qual é a melhor? Qual é a pior? Aquela que, para mim, nessa condição consciencial que eu me encontro, faça sentido. É só isso. E se a gente brincar, porque a própria psicologia transpessoal está embasada nas tradições, hoje, por mais que eu sinta um certo chamado, uma reverência pelo hinduísmo, gente, eu não vou por esse caminho, tá? E isso não quer dizer que ele não seja bom. É que para mim hoje não faz sentido. Então, ok.
Mas está lá, e é uma tradição, e que dá condições para eixo, para equilíbrio, para empoderamento, empowerment, né? Centração, eixo da substância, self, e ao mesmo tempo as correlações no tempo e no espaço. É que para mim não funciona. Eu é que não me encaixo na tradição, tudo bem? Nesta, mas estou vinculado à outra, que é aquela que eu mais necessito aqui agora. Eu ia completando uma coisa significativa que é assim. Muitas vezes, e a gente já falou a respeito disso, a solução do problema não está no mesmo nível de consciência que a criou. Porque se eu crio um problema, eu estou transitando num nível de consciência, tudo bem? Se eu tivesse num nível de consciência mais ampliado, no momento que eu crio o problema, não seria um problema, eu não teria criado problema. Para eu resolver o problema, eu preciso voltar em algum instante, em algum grau, àquela consciência que eu estava quando eu criei o problema, mas eu não vou resolver o problema no nível de consciência que eu o criei. Quando a gente fica repetindo as coisas, que a gente fala, nossa, parece que eu falo, 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 eu me sinto correndo ao redor do meu próprio rabo, em analogia. Quando eu estou no mesmo nível de consciência, criando e tentando resolver o problema. Olha que dica interessante para a gente observar, em nós mesmos até. Talvez eu esteja lá dando voltas, né? Por mais que seja uma crescente em espiral, vamos lembrar da espiral também, porque cada vez que eu revisito na mesma condição, no mesmo nível de consciência, a situação que está sendo trabalhada, há uma ampliação numa nova esfera, mas ainda estou na base, no eixo, na essência, no mesmo nível de consciência. Eu não vou resolver o problema no mesmo nível de consciência. Todo dia eu pego o Nico e saio da minha casa pelo lado direito. E eu encontro lá um problema. Gente, por que que eu não mudo e vou para o lado esquerdo? Se eu continuar indo para o lado direito, há de haver uma tendência maior de eu encontrar aquele problema, aquele desafio de novo. Só isso. Ah, mas não vão ter outros se eu for pela esquerda? Claro que vão, talvez até mais sérios. Mas aquele problema pode ser que eu deixo de ter. Esse mandala, que é o que nós vamos trabalhar nos próximos encontros que nós vamos ter, as matrizes perinatais básicas e o sistema COEX, que foi o tema do nosso encontro hoje, né? Quase que todo voltado falando a respeito disso, é assim, vocês não vão destruir, tá? Vocês não vão jogar fora, não vão rasgar e não vão queimar. Se vocês tiverem vontade de fazer isso, fotografa ele no seu celular e guarda lá o mandala com você. Porque é esse mandala que a gente vai trabalhar esses elementos que a gente já começou. Dos sistemas COEX, das matrizes perinatais básicas, tá? Da temática origem do COEX que a gente está utilizando. Qual foi mesmo, gente? Qual foi? Qual é o cordão que puxa, fazendo analogia lá como a gente aprendeu, como sendo de um terço, como se o sistema COEX em analogia ao terço. Qual é o cordão principal? Origens, a nossa origem. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos, o que nos colocou aqui. Será que foi mesmo? Será que não foi? A gente dá valor para isso, não dá? O tema, o cordão que contém as continhas lá do terço, é isso, origem. Eu ter feito um contato com a minha mãe e com meu pai, nem que seja na minha mente, é uma continha do terço. É uma experiência do COEX, cujo tema é origem. Eu ter feito contato com os meus avós, maternos e paternos, tendo conhecido ou não, na história que eu sei deles, que me foi contada ou que eu as vivenciei, tá? Contada oralmente ou porque estava na vivência, em contato com eles, é uma outra continha do terço lá no sistema COEX. Os meus bisavós, trisavós, tetravós, pentavós e assim sucessivamente falando, tá? Esse é o tema do COEX. E por que que você escolheu exatamente esse Vitor? Vocês poderiam perguntar. Porque tudo não parte de uma origem. Se a gente trabalha a origem, a gente trabalha tudo, gente. Ah, então não preciso falar de amor? Vai aparecer aí nesse mandala. Ah, não preciso falar de ego? Vai aparecer aí no seu mandala. Ah, não preciso falar de preconceito? Vai aparecer aí no seu mandala. Não precisa fazer outro, não, é só esse.
Pode jogar fora seu giz pastel e lápis de cor, dá para alguém. Só com esse mandala já tem o seu panorama completo, não precisa de outro não. A gente só vai trabalhar esse. É, queridas amigas, o mandala só porque é a ferramenta com a qual eu mais me identifico, tá? Poderia ser qualquer outro sistema, tá? Quando eu faço assim, não, não poderia não, tá? Não poderia porque eu não me identifico com outros, é com esse que eu me identifico, tá? Só pode ser o mandala, tá? Não pode ser outro sistema. Para mim, mas isso não significa que para você não possa ter uma outra coisa que seja simbólica e representativa. Como caminho de observação do nível de consciência que você mais frequentemente transita nos seus tempos atuais, no seu dia de hoje, e quais as camadas de consciência que você é capaz de poder perceber em você quando está ampliada ou quando está mais oprimida. Porque o nível de consciência que você se encontra hoje, ele engloba, ele incorpora todos os outros que são antecessores a esse. Ele só não engloba aqueles que estão mais ampliados do que esse. Os mais ampliados incorporam esse. Esse incorpora os menos ampliados em relação a ele. Tudo bem? Fica claro isso? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ou falar qualquer coisa que tenha vontade sobre isso? Ou... Não? Tudo bem? Tá. Pergunta que não quer calar. Tá gravado, tá gravado. Eu posso publicar esse vídeo ou não? E eu deixo só para vocês. Se tiver um que disser que não, não será publicado. Eu Lori, libero, você eu libera. libero. Kelly, você libera? Para mim, tudo bem também. Tá. Van, tudo bem? Tá. Massaco, tá. Dolores, tudo bem, Dolores? Preciso da sua partilha. Se eu posso publicar esse vídeo na internet, no YouTube ou não. Bom, ela responde. Depois como é que se fala? Eu faço contato lá no WhatsApp dela, que ela deve estar ocupada com alguma coisa, para poder saber. Se falar que não, o vídeo está gravado. Eu vou gravar, eu ponho ele disponível no nosso grupo, no nosso WhatsApp. Sabe por quê? Eu acho que é importante vocês terem para vocês a história que vocês contaram. Claro que a do outro também é importante, é claro, significa a gente aprende com tudo, mas para que você tenha com você o pedacinho daquilo que você falou, quando você contou a sua história, qual foi o sentimento que estava envolvido, porque isso vai fazer conta do seu diário de bordo, do que nós vamos fazer daqui para frente a partir desse mandala. Tudo bem? Tá. Alguém precisa falar mais alguma coisa? Quer compartilhar algo? Posso desativar o gravador? Posso? Quer falar? Quer falar?